Não, 180. Não, tá bem, mas Ficou. 5 minutos foram decisivos. A seleção de Portugal foi treinada pelo Filipão em 2004. Este foi o último bom Grande trabalho. Não, Concordo. bom. Grande não. Foi bom, foi bom, foi O bom. último bom. Porque a partir daí não A teve Copa de 2006 também. grande. A Copa de 2006 ele levou Portugal até as quartas. Não, tá bem, mas aí era reflexo de processo de 2004. O último bom trabalho do Filipão foi na seleção de Portugal. A partir dali o Filipão deu a cada ano ideia clara de que era um treinador defasado até o que aconteceu na Copa do Mundo. Apesar do Filipão com Portugal ter perdido a Eurocopa em casa em 2004 para a Grécia, mesmo assim foi um bom trabalho. Resgatou a autoestima do português. Não há o que indique neste momento uma contratação do Filipão por convicção técnica. É uma solução mágica. É trazer de volta o treinador que ganhou os principais títulos dos últimos anos no Grêmio e achar que ele vai resolver a situação. Eu até acho que tem disso, Baldasso, porque me surpreendeu hoje pela manhã, eu abri o interativo da Rádio Bandeirantes para saber a opinião, porque nos últimos dias, principalmente depois do domingo à noite, já quando se cogitou pela primeira vez o nome do Filipão, né, naquela série de especulações e tal, algumas rejeições. Eu notei isso nas redes sociais. Então eu abri espaço para que o torcedor falasse hoje, né, mandasse a sua opinião hoje pela manhã. E eu fiquei impressionado com a aceitação do Filipão. Olha, deu 98% ou 99%. Vamos pegar esse gancho aí, Fernanda Becker. O pessoal tá... A maioria dos torcedores gremistas estão apoiando sim, viu? Olha só, o Pedro da Silva Machado fala o seguinte: tomara que venha o Filipão, porque ele fez muito pelo Grêmio, está na hora do Grêmio retribuir e dar um voto de confiança para ele. O Fabrício Fraga fala o seguinte: pelo amor de Deus, nação tricolor, fiquem quietos e parem de reclamar de barriga cheia. Me digam um treinador melhor no mercado do que Filipão. O Janker Zimmer fala o seguinte: ele vem e coloca a faixa e faz uma pergunta. Me digam um time que ele treinou e não foi campeão. Vamos lá. Time que ele treinou não foi campeão. Todos desde 2004. Treinador melhor que o Filipão. O Palmeiras foi campeão. Pensar em algum treinador melhor que o Filipão hoje, deixa eu ver, tipo... Nossa, os caras estão falando ali, o Baldasso estava se coçando. Vamos lá. Rogério Zimmermann e Lisca. Dois melhores que o Filipão. Hoje melhores que o Filipão. Qual a outra pergunta? Tem que devolver ao Filipão o que o Filipão deu para o Grêmio. Vem cá, isso é uma entidade de caridade, o Grêmio? Isso aí eu acho errado. Tá brincando comigo. O Baldasso, ele tá... É a nova maneira do Baldasso irritar o Ribeiro Neto e deixar o cabelo crescer. Por isso que o Baldasso tá deixando o cabelo crescer. Eu tenho. Só que assim, desse jeito ele vai perder. Só que desse jeito ele vai acabar perdendo. Pois é, calma, Baldasso. Hoje, se tu me colocares para contratar o Lisca e o Filipão, eu contrato o Lisca. Com toda a convicção do mundo de que estou fazendo o negócio certo. Não pode ignorar o que aconteceu com o Enderson. O Enderson também caiu pela falta de estofo, pela falta de apoio. Eu entendo o que tu quer dizer com relação ao trabalho, ao projeto do cara e tal. Estofo do quê? De controle de grupo? Não, de nome, de aceitação com imprensa, torcida, de paciência com o trabalho do técnico, o Luiz Van Gaal, de adaptação ao clube. O Enderson não teve nada disso. O técnico da Holanda é odiado pela torcida, pela imprensa e pelo grupo, porque ele trocou um goleiro pelo outro antes de uma decisão por pênaltis. É um técnico acima da média. Bom, gente, se eu não procurar trabalhar uma ideia para ter... uma sequência de bom trabalho. O Brasil é o seguinte, no Brasil nós temos técnicos defasados, com raríssimas exceções, e técnicos jovens que nós não damos o direito de que eles mostrem o trabalho, porque a gente fica nesse discurso de não ter estofo. Eu não vou ter nunca técnico no Brasil. Eu concordo com os teus argumentos, eu só estou dizendo que o Enderson sofreu por esse processo também no Grêmio. E que um técnico como Lisca, como o Rogério Zimmermann, como o Roger Machado, também sofreria. Embora temos aí 4 meses Só que é o seguinte, mas é muito pouco para tu achar que o Filipão vai dar certo porque tem o estofo. A verdade é o seguinte, o Filipão não seria o argumento do torcedor não é o que o Filipão fez agora, torcida, né? É o que o Filipão fez no Grêmio antes, e o tempo passou. Mas eu quero de repente entender que ele pode, assim como outros treinadores estão buscando um aprimoramento, em virtude até do reflexo da eliminação do Brasil na Copa, eu quero acreditar que daqui a pouco ele possa fazer. Agora, eu também tenho que lembrar que ele não é mais aquele Filipão. Sim. Mas ele tem pontos positivos. O Barcos, por exemplo, ele viveu uma fase muito boa com o Filipão de técnico. Boa lembrança. Palmeiras. Boa lembrança. Mas é muito pouco, Daniel. Eu também acho que é pouco, Baldasso. Mas antes o Filipão do que outro. Do que um outro aprendiz que não vai surtir efeito. Mas por que o aprendiz não vai surtir efeito? E por que nós temos que caracterizar um técnico jovem de aprendiz pejorativamente? Mas o Lisca é um aprendiz? O aprendiz que eu não uso para desrespeitar, porque eu também sou um aprendiz.
pode soar como pejorativo quando tu fala aprendiz, vai dizer o cara não sabe nada e tá aprendendo. Baldasso, eu acho que até tá certo, tá? O grande problema, a origem do problema são os dirigentes que entregam o vestiário para um treinador que está começando. Isso que eu ia dizer, a pressão pelo Anderson ter saído era por ele ser aprendiz, era por ser experiente, ou era essa pressão para a direção do Grêmio veio da própria direção ou veio de fora para dentro por causa da pressão da torcida? Foi um somatório e o fato dele não ter um grande nome ainda. Eu vou refazer e por isso que eu questiono a questão de ser um aprendiz, de ser técnico novo, da pressão, do de repente o termo que eu usei não ficou bem apropriado. É emergente. Tá? Um treinador com pouca experiência de clube grande. Não, eu retiro o termo aprendiz. Isso aí, isso aí. Coloquei errado o termo. Então, um treinador que não tem aquela experiência de um clube grande. E o Barcos deu uma entrevista hoje pela manhã que me chamou a atenção numa pergunta que a Cristiane Matos fez sobre as características do Filipão. Ele até evitou falar muito do Filipão, porque ele disse, olha, não sei se é o técnico, então deixar as coisas acontecerem. Mas aí a Cris insistiu, mas pelo fato de tu já teres trabalhado com ele, que tipo de característica e tal, e ele falou um negócio que é o seguinte, é um treinador que une o grupo. Aí eu digo, opa, se o grupo está unido ou não está unido? Isso é outro ponto que me chamou a atenção. E aí começa a se surgir informação que o Anderson, quando tirou o Edinho, criou um mal-estar com um, com o outro, e aí perdeu o comando. Pode ser. Não, eu acho... aí então o problema não é o treinador, o problema então são os jogadores. Eu acho que a gente vai ter coisas legais. O Alan Ruiz, por exemplo, vai cantar o hino do Brasil chorando. Acho que vai ter coisas legais com o Felipe. Cadu, nós fomos às ruas também? Sim, hoje de manhã no treino do Grêmio eu perguntei para os torcedores o que eles estavam achando. E agora o Baldasso vai perder os cabelos que ele deixou crescer para provocar o Ribeiro. Vamos ouvir o torcedor do Grêmio, qual treinador ele prefere que assuma o comando a partir de agora. Quem tu acha que tem que ser o novo técnico do Grêmio, hein? Tite ou Felipão? Eu queria o Muricy Ramalho, mas não tem como, né? Até acho que tinha que vir um estrangeiro assim mesmo de fora para ter outra mudança e dar outra cara pro time até. O cara que tem que vir pro Grêmio é o Tite. Eu acho que o Tite tem um punho forte ali. Para motivar o time mesmo teria que ser o Felipão, né, cara? Para vir aí dar um up aí no time do Grêmio. Talvez o Sabella, né? Seria uma boa opção também. Não, o Filipão é gremista, vai mobilizar a torcida, vai trazer a torcida para o estádio de novo, vai motivar o grupo e nós vamos ser campeão de tudo, né? E o Filipão não dá, né, cara? O Filipão fez um trabalho não tão bom na seleção. Em último caso, traz o Renatão aí de volta, porque é o único que está no mercado e que é gremista também. No último caso, o torcedor falou, traz até o Renatão, Chico. Maldaço, né? Mais um maldaço. Assim, ó, eu já disse, o que eu estou dizendo hoje, a partir de amanhã eu não digo mais. Eu vou torcer para que dê certo, vou analisar jogo a jogo o trabalho dele, para não soar como pré-conceito. Mas eu tenho hoje um conceito estabelecido sobre o Filipão, de que é um técnico defasado. Tomara que eu esteja errado, quer dizer, ele pode evoluir também. O Daniel coloca a partir de agora, estabeleceu um aprendizado diferente e evoluir. Tá bem, tomara que dê certo. Eu acho que não vai dar. Quem é que deu treino hoje de manhã? Hoje de manhã... E hoje o treino, de manhã, enquanto o torcedor, esse torcedor que estava assistindo o treino comandado por esse aí, pelo André Jardini, que é o técnico interino, por tempo indeterminado, que subiu da base e comandou o treinamento. Os titulares começaram o treino depois, estavam primeiro na academia, né? Porque ontem foi folga, então foi o primeiro treino após o jogo contra o Coritiba. Então aqueles que jogaram os 90 minutos, primeiro fizeram um trabalho regenerativo na academia, depois foram para o campo, correram em volta do gramado, fizeram um treinamento leve, enquanto no campo, comandados pelo André Jardini, fazendo treinos de movimentação, de setorização, estavam os reservas e aqueles que não jogaram todo o tempo contra o Coritiba. Mas era o André Jardini que estava ali, conversando com o Rui Costa, conversando com a sua comissão técnica, treinando, comandando o Grêmio agora por tempo indeterminado, até ter uma definição aí em relação a quem vai ser o novo técnico do Grêmio. O próximo jogo do Grêmio é sábado, 9 da noite, contra o Vitória no Barradão. Contra o Vitória lá na Bahia. Vitória que está lá embaixo na tabela também é difícil. Mais recadinhos aí, Fernanda, por favor. Olha, tem outras pessoas, não é todo mundo que quer o Filipão, também tem outros comentários aqui. O Fabiano Lima diz o seguinte, defasado, técnico vencido. O Leonardo Pérez fala, a melhor para o Grêmio seria o Tite, um treinador que faria diferença para o Grêmio. O pessoal está falando aqui, gol da Alemanha. Dividido, né? A trollagem é válida. O último técnico do Grêmio que ficou mais tempo foi o Mano Menezes, entre 2005 e 2007. E a gente fez um gráfico... Menezes, contratado do Caxias, um técnico emergente que apostaram e deu certo. Aliás, como todos os técnicos vencedores do Grêmio. Mano Menezes, Valdir Espinosa, Tite, Filipão, todos emergentes que deram certo. O Filipão tinha um título de Copa do Brasil
Com o Criciúma. Essas são as campanhas dos técnicos a partir de 2007, a partir do Mano Menezes, né? Lá embaixo, lá, 2005, 2007, aí o Wagner Mancini em 2008, só 6 jogos. Viu aí qual é o segundo melhor de todos? Marcelo Rospide. E o primeiro Wagner Mancini. Um 2 emergentes. Um número muito... Sim, eu estou sendo oportunista. Muito pequeno, né? 7 jogos apenas. Sim. O Wagner Mancini, tu vê, foi demitido depois de 6 jogos com 78% quase. Mas o Rospide que ficou esperando o Autuori chegar, né? Será que isso pode acontecer de olha o Autuori, 40 jogos, 47%. É que tem outro ponto, gente, é que treinadores emergentes que o Grêmio apostou nessa época aí, o Grêmio não estava tanto tempo sem ganhar como está agora. E olha o Silas. Quem chega mais pressionado ainda. O Silas tem o último título do Grêmio, que é o Gauchão de 2010. Mas isso é triste, hein? Daniel, tu não, o Gauchão de 2010 não. O campeão gaúcho de 2010 foi o Inter. O Silas ganhou o turno. Não, foi o campeão estadual. O Gauchão de 2010. Foi o campeão estadual. Com derrota no Olímpico. Gol do Juliano pelo verdade. O problema, Daniel, É verdade. É verdade. O Grêmio tem dificuldades com técnico emergentes agora por conta do longo período sem título. Só que as características de perfil que eu tenho ouvido para o Grêmio contratar treinadores, elas são tão frágeis e tão superficiais. Eu quero um técnico afirmado. É isso que tu quer? Que estilo de trabalho tu quer para o teu time? O que tu está precisando de acordo com a característica dos teus jogadores? Mas isso aí é fato, que o Filipão e o Tite vivem momentos diferentes. O Tite de 2010 a 2014 ganhou Brasileiro, Libertadores e Mundial. O Filipão vem mas de um fracasso. Até o perfil de trabalho é completamente diferente. Mas vamos nos colocar no papel do dirigente. O perfil traçado pela direção encaixava no perfil do Tite. Não tendo o Tite, qual técnico você contrata? Se tu estabeleceu que tu quer o Tite, eu imagino que tu tem estabelecido. Eu gosto do Tite porque o Tite faz isso. Vamos procurar no mercado treinadores que tenham esse tipo de perfil. Acha que no Brasil tem alguém que faça o que o Tite faz? O Tite é um estudioso. Esse é o principal, a principal característica. O Tite é mais do que o estudioso. O Tite tem tudo. O Tite tem identificação, o Tite é vencedor, o Tite tem o grupo. Tudo bem, mas ele é mais velho. Eu não posso cobrar de um treinador mais jovem que ele tem um currículo do Tite. Agora, se o teu perfil é o Tite, no outro dia o teu perfil não pode ser o Filipão, porque o Filipão é o avesso do Tite. Não tô falando nem. Eu não acho que seja o avesso. Eu acho que ele tenha tudo menos a atualização, menos o estudo, menos que o perfil, isso é tudo, né? É que o perfil que tu tá usando é o perfil do treinador de ponta. Não é o perfil de trabalho. Isso. Então é o seguinte, se tu tem o Tite e tu define que tu precisa de um treinador com as características do Tite, o Tite não aceita, você tem que buscar no mercado um treinador que se aproxime das características do Tite. Não é o que o Grêmio está fazendo. Só que Como o Grêmio tem a jogada política e a da confiança ao torcedor, ele definiu o quê? Trará um treinador de ponta, seja quem for. Independentemente do trabalho que ele vai realizar. Ontem faço de novo. Se não existissem esses nomes, cascudos no mercado, o Anderson teria sido demitido? Eu acho que a situação estava, se não agora, no Grenal. Eu acho que está, ou pelo menos nos próximos jogos. Vou te responder. Se não tivesse eleição no final do ano, eu acho que o Anderson não seria demitido. A contratação do Filipão, começo de gestão, boa parte da contratação do Filipão é uma ação política para ganhar a torcida e ter reflexos políticos na eleição. Um desses torcedores que a gente ouviu ali o pessoal comentando, um deles falou que o Filipão traria de volta o gremista para o estádio. Falando nessa questão política, o Nestor Rain, grande Nestor, integrante do Conselho de Administração do Grêmio, um dos vice-presidentes do clube, ele foi um dos entrevistados nessa segunda-feira do programa Band Sport Show da Rádio Bandeirantes, de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, no AM 640. E vamos acompanhar o que disse ele sobre se esse foi o momento ideal para a demissão do Anderson. Preste atenção. Poderia tudo, né? Poderia ser antes da Copa, antes poderia ser depois do Grenal, poderia ser em muitos anos. Foi agora, né? Ninguém troca de técnico porque tem prazer em trocar de técnico. Essas coisas acontecem por força dos resultados. Só não troca de treinador quem tá vencendo. Quem não está vencendo, depois de um certo tempo, troca. Sempre podia ser antes. Ele podia até não ter vindo. Não teríamos demitido ele. Sempre poderia ter sido antes a